Nessa reta final de preparatório para o concurso da Polícia Federal, escrivão, perito da Polícia Federal, chegou a hora de tratar de forma muito direta, de forma muito concreta, pontual, de 3 assuntos relevantes. Falaremos agora da ordem social, texto constitucional, artigo 193 ao 204, 225 ao 232. Faremos algumas menções à defesa do Estado e das instituições democráticas, em especial com o trato da segurança pública, e breves referências ao Poder Executivo e a direitos e garantias fundamentais. Nosso foco maior aqui são os 2 primeiros pontos, ordem social e segurança pública. Essa aula é bem diferente, é uma aula direta, 70 itens para que a gente pontue aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais importante. Não farei repetições, vez que você terá a oportunidade de pausar, de fazer as análises, as anotações que forem pertinentes. Vamos às questões. Primeira questão. A ordem social disposta na Constituição de 1988 tem como base a harmonia entre capital e trabalho. Na verdade, conforme o texto da Constituição, no seu artigo 193, a base da ordem social é o primado do trabalho. Os objetivos são o bem-estar e a justiça sociais. O título da ordem social, ele vem se juntar com o capítulo dos direitos sociais, com o título dos direitos e garantias fundamentais, como esse arcabouço do regime democrático, como bem diz José Afonso da Silva. Vem efetivar aqueles direitos de segunda dimensão, de segunda geração, que visam impor ao Estado obrigações de implementação de políticas públicas com o intuito de diminuir as desigualdades. Observe que há um equívoco no primeiro item. A ordem social disposta na Constituição de 88 tem como base a harmonia entre capital e trabalho? Não. A base é o primado do trabalho. Nós podemos até extrair uma referência à harmonia entre capital e trabalho dentro dos fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Os objetivos dessa mesma ordem social são, desse modo, o bem-estar e a justiça sociais. Veja depois seu artigo 193. Deixe sempre sua Constituição aí próxima, deixe sempre sua Constituição para consulta, que a gente vai conseguir andar bem. Segundo item, a Seguridade Social tem por finalidade assegurar exclusivamente os direitos relativos à saúde mediante um conjunto integrado de ações de iniciativa tanto do poder público como da sociedade. Na verdade, a Seguridade Social é um gênero que comporta, que engloba o trato da saúde, da previdência e da assistência social. Afirmar que é exclusivamente para tratar de assuntos relacionados à saúde é equivocado. Essa é uma questão sempre repetida, é muito comum cair esse tipo de questionamento. Atentem para esse detalhe. Seguridade Social é um gênero que contempla saúde, previdência e assistência social. Quem é que banca? Como é que é financiado esse trato? O financiamento é feito por toda a sociedade, seja de maneira direta, seja de maneira indireta. E por meio de recursos, uma dica, por meio de recursos de O6. O6 é uma dica simples, besta, mas que funciona. São recursos de orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de CS, contribuições sociais, cobradas do empregador, da empresa, cobradas do trabalhador, dos segurados, cobrados inclusive de quem faz os concursos de prognósticos. Na hora que você joga na loteria, você está também contribuindo para essa seguridade social, cobrado dos importadores de serviços e bens. Então nós temos vários tipos de contribuições sociais. Então gravem essa dica: o financiamento da Seguridade Social é feito por O6, orçamentos públicos, contribuições sociais dessas variantes já citadas. Então, retomando a leitura, a Seguridade Social tem por finalidade assegurar exclusivamente os direitos relativos à saúde, está errado o item, mediante um conjunto integrado de ações de iniciativa tanto do poder público como da sociedade. A parte final está correta. No todo, então, o item está errado por conta dessa referência exclusiva à saúde. Terceiro item. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base no caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite e com a participação dos trabalhadores e dos empregadores. De fato, compete ao poder público organizar a Seguridade Social. Porém, a gestão dessa mesma Seguridade Social, que se faz de maneira descentralizada, é quadripartite.
quadripartite, com participação dos trabalhadores, com participação dos empregadores, com participação dos aposentados e com participação evidente do governo. O equívoco é falar bipartite, mencionar essas duas, quando o correto seria quadripartite, mencionando a participação dos trabalhadores, empregadores, advogados e do próprio governo. Quarto item, entre os objetivos da Seguridade Social, em face de recente processo de flexibilização, já não mais se inclui a universalização de cobertura e atendimento. Atenção, leia com muito cuidado o artigo 194 no seu parágrafo único. O parágrafo único do 194 lista exatamente os objetivos da Seguridade Social, onde o primeiro deles já faz menção à universalidade na cobertura e no atendimento. O atendimento geral, o atendimento genérico. Então é equivocado, o item está errado, quando afirma que já não mais se inclui a universalização de cobertura e atendimento. Se inclui sim, é logo o objetivo que abre, que inicia, conforme veremos nesse slide. Inciso 1º do parágrafo único do 194, universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2º, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, vedando qualquer tipo de discriminação entre área urbana e área rural. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, dependendo das necessidades, você faz a distribuição desses serviços conforme o que é necessário, conforme o que vislumbra mais efetivo. Irredutibilidade do valor dos benefícios, fala por si só. Equidade na forma de participação no custeio, justiça no custeio, deve-se cobrar de quem tem mais para dar. Inciso 6º, diversidade na base de financiamento. O financiamento, a origem dos recursos vem de maneiras diversas, vem de pontos diversos, vem de áreas diversas. Inciso 7º, caráter democrático e descentralizado, tema que nós já abordamos na questão anterior, da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados, tema que já havia sido abordado. Tome muito cuidado com essa lista dos objetivos da Seguridade Social. Questão de número 5. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde e à previdência e à assistência social, as quais exigem caráter contributivo. Até essa vírgula, tudo perfeito, conforme já havíamos tratado em outra questão. O erro vem na parte final, as quais, referindo saúde, previdência e assistência, as quais exigem caráter contributivo. Não. Dessas três figuras, a única que exige o caráter contributivo é a previdência social. Conforme disposição expressa do texto da Constituição, a saúde é assegurada como um verdadeiro direito de todos e dever do Estado. E a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Saúde e assistência são prestadas independentemente de contribuição. Previdência, sim, depende de contribuição. Então, item 5, errado por conta da parte final. Item 6. Caso seja praticado crime de estelionato contra a instituição privada que integra o SUS, a instauração do inquérito policial é a atribuição constitucionalmente prevista para a Polícia Federal. Vejam que é uma questão que ela faz um misto da parte de ordem social, especificamente da parte de seguridade social dentro da saúde, com atribuições da Polícia Federal. Inegável, conforme veremos mais à frente, que a Polícia Federal tem sim atribuições de investigação em tudo que gera dano à administração direta da União, assim como as autarquias, assim como as empresas públicas, tema que a gente vai abordar mais à frente. Todavia, quando ele menciona a estrutura do SUS aqui, ele faz referência à entidade privada, e não a toda e qualquer entidade que contemple, que faça parte do SUS. Como é uma instituição privada, o dano gerado a ela não é de competência da Polícia Federal. Vai para o que se chama de competência residual, competência remanescente. Quem deve investigar esse delito aqui, quem deve investigar esse crime é a Polícia Civil. Então, o crime contra a entidade privada integrante do SUS não foi enumerado para a Polícia Federal. Desse modo, remanesce para a Polícia Civil. Vai para a Polícia Civil tal atribuição. Item 7.
mesmo que um servidor público federal possua regime próprio de previdência social, ele poderá ser contribuinte facultativo do regime geral de previdência social. Você, que será aprovado sim na prova de domingo para a Polícia Federal, você vai ingressar na Polícia Federal como servidor estatutário que é, vai ter o regime próprio de previdência da União e, entendo o regime próprio de previdência da União, não pode ser contribuinte facultativo do regime geral de previdência social. Quem diz isso é o artigo 201, no seu parágrafo 5º, de maneira expressa. É vedada, é proibida a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência, como é o seu caso, que estará lá na Polícia Federal. Então, o 7, mesmo que um servidor público federal possua regime próprio de previdência, ele poderá ser contribuinte facultativo do RGPS. Não pode o item 7. Está errado. 8º item, as contribuições sociais do empregador e da empresa incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, poderão ter alíquotas ou bases de cálculos diferenciados em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Isso é correto, o item 8 é correto, nos termos do artigo 195, parágrafo 9º, redação dada pela Emenda Constitucional 47 de 2005. Isso aqui é para fazer valer a igualdade real, o tratar os iguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Instituições diferentes, situações diferentes, merecem e exigem tratamento diferenciado, nesse caso aqui em relação às alíquotas de base de cálculo diferenciados. Item 8, correto. Item 9. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o poder público, mas dele poderá receber incentivos fiscais ou creditícios com vistas à sua recuperação financeira nas hipóteses previstas em lei. Não. O artigo 195, parágrafo 3º, diz que a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o poder público, até aqui está correto, nem dele poderá receber incentivos fiscais. O equívoco dessa questão 9 é no mais. É nem dele, ao invés de mais dele. Errado, o item 9. Item 10. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições sociais sobre a receita de concursos de prognósticos e as do importador de bens ou serviços do exterior serão não cumulativas. Atenção, conforme o artigo 195, parágrafo 12, ele diz que existe sim essa possibilidade da lei definir setores de atividade em que certas contribuições não serão, em que o trato dessas certas contribuições serão de natureza não cumulativa, para evitar incidências dobradas de contribuições fruto de uma mesma origem. Todavia, o equívoco desse item 10 é afirmar que essa relação seria nas contribuições oriundas da receita de concursos de prognósticos e aquelas oriundas do importador de bens ou serviços do exterior. Na verdade, o correto era dizer que a lei vai definir setores de atividade econômica para quais as contribuições a social da empresa sobre o lucro ou faturamento não será de natureza não cumulativa em relação à contribuição social sobre o importador. A Constituição Federal não cita nesse ponto específico essa questão de contribuições sociais sobre receitas de concursos de prognóstico. De fato, a contribuição sobre receita de concurso de prognóstico é uma das fontes de custeio, mas não é essa a menção feita no parágrafo 12 do artigo 195. É uma questãozinha que exigiria um pouco mais de conhecimento de natureza tributária até, uma questão que envolvia um conhecimento mais aprofundado do texto, mas que foi posto pelo CESP, a gente pode, de repente, se deparar com uma dessa na prova que se avizinha. Então, o item 10 está errado. Item 11.
As contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social só poderão ser exigidas no exercício financeiro seguinte àquele em que haja sido publicada a lei que as instituiu ou aumentou, desde que decorridos 90 dias da data da publicação da lei. Disposto no artigo 194, parágrafo 6º, o princípio da noventena, uma forma de evitar que seja cobrado de imediato uma contribuição social, segundo o texto da Constituição, no seu artigo 194, parágrafo 6º, não se aplica o princípio da anterioridade tributária, que alguns chamam de anualidade, no sentido de que uma contribuição que seja instituída nesse exercício só poderia ser cobrada no próximo exercício. Isso não se aplica às contribuições sociais. Porém, a questão dos 90 dias deve sim ser observado. Desse modo, está correto afirmar que não pode ser cobrado antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei. Tem que ser observado sim esse período. Item 12. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos estados para os municípios, dispensada a respectiva contrapartida de recursos. É o que prevê o artigo 195, parágrafo 10. Vocês vão observar, meus caros, que mesmo sendo o CESP a organizadora do nosso concurso, quando o tema é ordem social, não se foge muito do texto da Constituição. Pode até fazer ajustes, puxar um pedaço de um artigo, juntar com um pedaço de outro artigo, menção a um inciso, menção a uma linha diferente, mas é sempre do texto da Constituição que vai ser buscada a questão. É o que diz a Constituição Federal no seu artigo 195, parágrafo 10, o item 12 está certo. Item 13. As contribuições sociais dos empregadores para a Seguridade Social têm caráter uniforme, não se admitindo alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão do porte das empresas ou das atividades econômicas que desenvolvam. Já foi respondida uma questão sobre essa matéria. É sim possível, dentro da busca da igualdade real, da igualdade verdadeira, estabelecer alíquotas diferenciadas. Por isso é equivocado o item 13 afirmar que essas contribuições devem obedecer um caráter uniforme. Está errado nos termos do que prevê o 195, parágrafo 9º. 14. As instituições privadas, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, observadas condições iguais de disputa com vistas à celebração dos indispensáveis contratos de direito público ou convênios. Atenção, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Isso é um fato. Segundo diretrizes deste Sistema Único de Saúde, é outro fato. Observadas condições iguais de disputa? Não. Na verdade, quando a Constituição permite que instituições privadas participem de forma complementar do SUS, a Constituição expressamente diz que deve ser dada prioridade, preferência às entidades filantrópicas e às entidades sem fins lucrativos. Então, entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos, elas têm sim prevalência, elas têm sim preferência nessa atuação enquanto instituição privada no Sistema Único de Saúde. Por isso, o item 14 está errado nos termos do 199, parágrafo 1º. Item 15. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Ctrl+C, Ctrl+V. O CESP FCCCO nessa questão. Copiou e colou o artigo 197. Não há absolutamente nada para discutir. Item correto. Deixe-me apenas tomar um pouquinho de água agora. Continuemos, pois. 16. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
hierarquizada e constitui um sistema único organizado de acordo com a diretriz da descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Também não há o que comentar, é exatamente o que está disposto no 198, inciso 1º, vai muito mais nessa lista para nós alunos do IAP Cursos, para que a gente memorize, para que a gente martele isso na nossa mente, porque de repente vai lá que cobram isso na prova de domingo e aí a gente vai sorrir, a gente vai brincar com a cara do CESP. Questão 17. As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único organizado de acordo com a diretriz do atendimento integral, texto igual ao que a gente viu no item anterior, que corresponde ao que está previsto no 198, só que aí vem o inciso 2º, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Também literalidade de texto constitucional, item correto, o item 17. Item 18. Todos os brasileiros têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem dominial da União, já soa de forma estranha, bem dominial da União e essencial à sadia qualidade de vida. Nesse sentido, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vejam o que diz o artigo 225. O direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um verdadeiro direito fundamental de terceira dimensão, de terceira geração, um direito transindividual, um direito de natureza coletiva, que é um direito fundamental, mas que nem está no título dos direitos fundamentais. Não está no artigo 5º, por exemplo. Não está naquele grupo que vai do 5º ao 17, que compõe o título dos direitos fundamentais. Está lá no final da Constituição, no artigo 225 da Carta de 88, para deixar claro que não há direitos fundamentais apenas no título 2 da Constituição. Os direitos fundamentais eles estão espalhados pela Constituição Federal e até mesmo fora dela, como é o caso dos tratados internacionais sobre direitos humanos, só para dar esse exemplo. O equívoco dessa questão é quando diz que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem dominial da União. Não, é um bem de uso comum do povo, não é um bem dominial. É um bem de uso comum do povo, como são as ruas, como são as praças, como são as praias, só para exemplificar. O equívoco da questão 18 é exatamente a menção a bem dominial da União. Não é bem dominial, não é bem de uso especial, é bem de uso comum do povo. Questão de número 19. O Pantanal mato-grossense, assim como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e a zona costeira, de fato foi declarado pela Constituição Federal como patrimônio nacional, o que identifica a referida área também como bem da União. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente, essas localidades são mencionadas no parágrafo 4º do artigo 225 como verdadeiros patrimônios nacionais. Porém, isso não implica dizer que são bens da União. Os bens da União estão listados no artigo 20 da nossa Constituição e dentre eles não se inclui propriamente essas localidades. Então, quem tem sua fazenda dentro de um intervalo, de um espaço desse, quem tem o seu bem particular dentro dessa área, é seu. Não há propriamente propriedade da União nessas localidades. É patrimônio nacional no sentido de proteção constitucional, mas não se identifica como bem da União. Está errado o item 19. Item 20. Com base no tratamento constitucional do meio ambiente, todo cidadão tem legitimidade para auxiliar o poder público na proteção desse bem jurídico, inclusive pela via judicial, uma vez que o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado não é de natureza individual. Com base no tratamento constitucional do meio ambiente, que nós já vimos ser um bem de uso comum do povo, todo cidadão tem legitimidade para auxiliar o poder público na proteção desse bem jurídico, inclusive pela via judicial, uma vez que o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado não é de natureza individual. O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito de natureza coletiva. O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito que vai ser, sim, tutelado por meio de ações judiciais. É o caso, por exemplo, da ação popular. Prevista no artigo 5º, inciso 73, todo cidadão tem, sim, o direito de promover a ação popular para a proteção do meio ambiente, para a proteção do patrimônio público. Existe essa prerrogativa constitucional conferida ao cidadão, assim entendido o eleitor em gozo dos direitos políticos. Está correto? Sim, o cidadão tem essa prerrogativa
constitucional. 21. A Constituição Federal, para efeito de proteção do Estado, reconheceu juridicamente a união estável entre homem e mulher, garantindo-lhe proteção e determinando ao legislador infraconstitucional a edição de lei que facilite sua conversão em casamento. Expressa disposição constitucional. Artigo 226, parágrafo 3º. A Carta de 88, para efeito de proteção estatal, ela reconhece a união estável entre homem e mulher e garante a proteção, obrigando o legislador, inclusive, à edição, à elaboração de lei que facilite a conversão dessa união estável em casamento. Está correto o item 21. Item 22. A Constituição Federal, em respeito à livre decisão do casal, veda qualquer forma de participação do Estado no planejamento familiar. Questão capciosa. De fato, a Constituição Federal assegura como livre decisão do casal a forma de planejar a sua estrutura, 1, 2, 3, 10, 20, 30 filhos. Isso é um problema do casal. O Estado não pode ter ingerências, não pode ter atuações coercitivas nesse planejamento. Todavia, afirmar no item que é proibida qualquer forma de participação do Estado no planejamento familiar torna o item 22 errado, vez que no parágrafo 7º do artigo 226 faz-se menção a essa competência do Estado para propiciar os recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito de planejar. Então o Estado pode sim, e tem essa missão de dar um suporte técnico, de gerar conhecimento para as pessoas, para que elas possam, aí sim, tomar suas decisões. Então o Estado tem a possibilidade de participar através de campanhas educacionais, suporte técnico educacional para efetivar, e além de científico, para efetivar esse planejamento familiar, que de fato é livre decisão do casal. Então está errado o item 22 quando diz que é vedado qualquer forma de participação estatal. 23. A maioridade penal, hoje em 18 anos, pode ser alterada por emenda constitucional, conforme entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias. A maioridade penal está prevista, se depreende do artigo 228 da Constituição Federal, são inimputáveis os menores de 18 anos, conforme expressa a disposição constitucional. A redução da maioridade penal, ao contrário do que afirmou o item, não é uma matéria pacífica. Há quem defenda veementemente que a redução da maioridade implica, sim, em uma ofensa à garantia individual como verdadeira cláusula pétrea de só responder a processos penais a partir dos 18 anos de idade. Não é pacífico e esse é o equívoco da questão. Não temos jurisprudência em relação a esse tema, porque nós não tivemos nenhuma mudança ou tentativa de mudança formalizada, votada e aprovada pelo Congresso Nacional em mudar a Constituição, reduzindo a maioridade penal. É um tema difícil, é um tema que gera conflitos, que gera discussões, de pacífico não tem nada. Agora, fato é que, para haver a redução da maioridade penal, mesmo que discutível quanto à sua constitucionalidade, teria que haver uma emenda constitucional. Então, se a questão da sua prova disser que é possível, por meio de lei ordinária, reduzir a maioridade penal, está errado. A redução da maioridade penal, se é que é possível, teria que ser por meio de emenda constitucional. Então, o item 23 está errado quando diz que é pacífico na doutrina e na jurisprudência essa possibilidade de mudança. 24. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Até agora, tudo perfeito. E aos maiores de 60 anos, a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Aqui o equívoco da questão. Nos termos do artigo 230, parágrafo 2º, essa gratuidade nos transportes coletivos urbanos é aos maiores de 65 anos. Tenha muita atenção na hora da prova. Por conta de uma besteira como essa, a gente poderia, de repente, perder uma questão, o que nos levaria a um distanciamento muito grande da vaga que nos pertence. 65 anos seria o correto, 24, o item está errado.
25. A Constituição Federal de 1988 não reconhece aos índios a propriedade sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas. Tema recorrente. Foram várias as vezes que esse assunto foi objeto de cobrança em provas do CESP. Veja o que é que diz o artigo 231 e depois combine com o que está previsto no artigo 20, inciso 11. 231, parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. A Constituição Federal, no artigo 20, inciso 11, diz que essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, pertencem à União. Quando juntamos os dois textos, fica mais fácil avaliar o item 25. Vou reler. A Constituição Federal de 88 não reconhece aos índios a propriedade sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas. Está correto. A Constituição não reconhece a propriedade para os índios. Essas terras elas pertencem à União. Os índios têm direito ao usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Então, o item correto, o 25. Item 26. A mineração em terras indígenas só pode ser efetivada com a autorização do Congresso Nacional após ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra. É o que dispõe expressamente o 231, parágrafo 3º. Então, a mineração ela precisa sim de autorização do Congresso Nacional para ser efetivada. Devem ser ouvidas sim as comunidades que são afetadas por isso. Agora, os índios têm direito à participação nos resultados dessa exploração, dessa lavra. Está perfeito, o item 26 está correto. Item 27. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. A legitimidade existe para eles, índios, existe para suas comunidades, para suas organizações, e realmente a Constituição fala da interferência, da intervenção, da participação desse curador, desse órgão ministerial, a participação do parquê em todos os atos do processo. Previsão no 232, item 27, correto. Item 28. A língua oficial do Brasil é a portuguesa, mas o ensino fundamental em determinadas escolas brasileiras pode ocorrer em língua indígena. Também a necessidade de fazer uma análise de um ponto que está fora do nosso conteúdo programático, que é o capítulo da educação, dentro do título da ordem social. De todo modo, como tem uma relação com índio, e índio é cobrado na nossa prova, vejam o que é que diz o 210, parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, sendo assegurada, todavia, às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. É uma forma de proteção da raiz indígena, uma forma de proteção dos costumes, da cultura indígena. O item está correto. A língua oficial do Brasil é a portuguesa, mas o ensino fundamental em determinadas escolas brasileiras pode ocorrer, sim, em língua indígena. 29. O estado de defesa e o estado de sítio são medidas excepcionais, previstas no texto constitucional e visam a restauração da ordem em momentos de crise. Eu pus esse tema, estado de defesa e estado de sítio, por desencargo de consciência. Fazendo análise específica do edital, não acredito que eles vão cobrar, porque ao citar da ordem, da defesa do Estado, das instituições democráticas, eles se voltam especificamente à parte de segurança pública. Mas como citou genericamente defesa do Estado, das instituições democráticas, e são poucos artigos, curtos, a gente trata rapidamente, só para garantir. Item 29. O estado de defesa e o estado de sítio são medidas excepcionais previstas no texto constitucional e visam a restauração da ordem em momentos de crise. Estado de defesa e estado de sítio eles servem para estabilizar. Eles são elementos de estabilização constitucional. Diante de situações extremas, não vivenciadas, por exemplo, pós-promulgação da Constituição de 88, é possível a decretação pelo Presidente da República dessas medidas absolutamente excepcionais, cuja previsão constitucional
artigo 136, artigo 141. Então, são sim medidas excepcionais, são medidas extremas, a ponto de, por exemplo, não terem sido adotadas ainda desde a promulgação da Carta de 88, e por esse motivo o item 29 está correto. Mais um pouquinho de água. Lembre de levar sua água, aluno IAP Cursos, para o dia da prova. Item 30. O estado de sítio é medida mais branda de defesa do Estado e das instituições democráticas e, diferentemente do estado de defesa, não exige a autorização prévia do Congresso Nacional para que possa ser decretado pelo presidente da República. Na verdade, nós temos o inverso aí. O estado de defesa e o estado de sítio são medidas extremas, mas se é para dizer que uma delas é mais branda do que a outra, e de fato é, a medida mais branda é o estado de defesa, não é o estado de sítio, não. A medida mais branda é o estado de defesa. O estado de sítio é tão extremo que não deram ao presidente a possibilidade de imediatamente decretar, ele tem que pedir autorização ao Congresso Nacional. Já o estado de defesa não, ele pode decretar e depois submeter o ato. Então, o estado de defesa é mais brando, sim, do que o estado de sítio. Por esse motivo, o item 30 está errado. 31. O Congresso Nacional deixará de funcionar enquanto vigorar o estado de defesa. Vejam a previsão do 136, parágrafo 6º, do 138, parágrafo 3º. O primeiro faz menção ao estado de defesa, o segundo faz menção ao estado de sítio. Em ambos, o Congresso Nacional permanecerá funcionando enquanto durarem as medidas coercitivas. Então, é imprescindível que o Congresso continue funcionando durante o estado de defesa, durante o estado de sítio. 32. A segurança pública é dever da União e tem como objetivo fundamental a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O grande artigo 144, para a gente memorizar, para a gente compreender, para a gente entender bem, para a gente dissecar esse artigo, que é uma questão que vai cair na sua prova. A segurança pública é dever da União. Quando você lê repetidas vezes, vai notar uma certa diferença daquilo que você já compreendeu. E tem como objetivo fundamental a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ainda que eu particularmente não goste muito desse tipo de questão, que muda simplesmente uma palavra, troca uma palavra por outra para gerar uma confusão, o que diz o 144 na sua cabeça, no seu caput, é que a segurança pública é dever do Estado. Não o Estado apenas e tão somente no sentido de unidade federativa. Estado no sentido de sociedade política, que vai englobar a União, vai englobar os Estados-membros, vai englobar o Distrito Federal, enfim, engloba os entes federativos como um todo. Então, esse item está errado, foi um item CESP de uma questão que era de múltipla escolha, mas é um item CESP, está errado porque não é dever da União, ou pelo menos não é dever só da União, é dever do Estado no sentido amplo da palavra. Errado o item 32. Item 33. A Polícia Rodoviária Federal destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais. Polícia Rodoviária Federal é uma instituição que me honra fazer parte dela há 19 anos já. A Polícia Rodoviária Federal se destina ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, não das rodovias estaduais. É equivocado afirmar que, pelo texto constitucional, a PRF teria essa atribuição para patrulhar, para policiar ostensivamente as rodovias estaduais. Atenção, sei que alguns de vocês também estudam para o concurso da Polícia Rodoviária Federal e precisam fazer análise dos conceitos técnicos do Código de Trânsito. Aqui, nós não temos preocupações na Constituição em diferenciar rodovia de estrada. Aqui nós não temos preocupações de diferenciar patrulhamento de policiamento. Os conceitos trazidos no Código de Trânsito brasileiro são de 97, a Constituição é de 88. Quando ela foi feita, sequer havia essa preocupação de diferenciar essas terminologias, rodovias como vias rurais pavimentadas, estradas como vias rurais não pavimentadas. Não se preocupe com essa diferença na prova de direito constitucional. O erro do item 33 é dizer que a PRF tem essa atribuição de policiamento, de patrulhamento ostensivo nas rodovias estaduais. Não tem, apenas na federal. Item 34. De acordo com a Constituição Federal de 88, é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de polícia judiciária.
artigo 144, parágrafo 2º, fala da competência da Polícia Rodoviária Federal como sendo esse patrulhamento ostensivo das rodovias federais. No âmbito federal, cabe à Polícia Federal o papel de polícia judiciária, o papel de polícia de investigação, o papel de polícia de levantamento de informes que podem servir, normalmente servem de base para a propositura das ações penais pelo Ministério Público. O papel de polícia judiciária no âmbito federal não é da Polícia Rodoviária, é sim da Polícia Federal. Daí o erro do item 34. 35. A segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo exercida pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Esse é o elenco previsto no artigo 144 da nossa Constituição. Essa é uma lista taxativa, exaustiva, prevista no texto da nossa Carta. De fato, esses são os órgãos que compõem a segurança pública no Brasil. Reitero, a lista é taxativa, é exaustiva, não pode ser inserido outro órgão além desses que estão previstos na Constituição, a não ser por mudança do próprio texto constitucional. Correto o item 35. Item 36. De acordo com a Constituição Federal, a Polícia Civil exerce as funções de polícia judiciária e apura as infrações penais, inclusive as militares. O papel de polícia judiciária remanescente, residual, é da Polícia Civil. A Constituição lista as atribuições principais da Polícia Federal e o que não for da Polícia Federal remanesce como resíduo para a Polícia Civil. Vejam o que é que diz o artigo 144. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, aí vem a natureza remanescente, residual, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Todavia, a sequência responde ao nosso item, exceto as militares. Então, de acordo com a Constituição Federal, a Polícia Civil exerce as funções de polícia judiciária e apura as infrações penais, inclusive as militares. Não. Excepciona da atuação da Polícia Civil as infrações de natureza militar. Por isso, o item 36 está errado. Item 37. Os municípios, desde que tenham mais de 20 mil habitantes, podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Vejam o que é que diz o parágrafo 8º do 144. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Em nenhum momento a nossa Constituição condiciona a população XYZ do município como requisito para a criação de guarda municipal. Não depende de população a criação de guarda municipal. Qualquer menção à população vai estar relacionada à possibilidade ou não dos guardas municipais utilizarem arma. É uma questão do Estatuto do Desarmamento e não da Constituição. Então não há essa condição de ter mais de 20 mil habitantes, nenhuma menção à população para a criação de guardas municipais. Então está errado o item 37. Considerando as disposições constitucionais acerca de segurança pública, julgue os itens a seguir. 38. O Departamento de Trânsito é um órgão que tem atribuições inerentes ao exercício da segurança pública. Aqui é um bônus, né? Isso aqui é um presente. Não conta como uma questão a ser debatida ainda que seja do CESP. É evidente que o Departamento de Trânsito tem sua importância, mas não é órgão com atribuições de segurança pública. O item está errado. 39. Cabe à Polícia Federal apurar infrações penais que atentem contra os bens, serviços e interesses da administração direta, das autarquias e das fundações públicas da União. Às polícias civis dos estados cabem as funções de polícia judiciária das entidades de direito privado da administração indireta federal. Questão da prova de agente da Polícia Federal, questão do CESP do ano passado. Essa questão está errada. E qual é o equívoco propriamente desse item? Vamos fazer a leitura do que diz o artigo 144 no seu parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, vejam, a principal competência da Polícia Federal para responder à questão, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social.
Lei 7.170 de 83, o sujeito que quis dar um golpe de Estado, por exemplo, responderia nos termos dessa legislação, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei, a Lei 10.446 de 2002. Vamos nos ater a esse ponto aqui. Quando alguém comete um crime contra a administração direta da União, a Polícia Federal tem competência para investigar. Quando alguém comete um crime que gera um dano à administração indireta, especificamente para as entidades autárquicas, que são as autarquias e as fundações de direito público, as fundações públicas de direito público, essas são as entidades autárquicas, e as empresas públicas, a competência da Polícia Federal. Se, todavia, não figurar como órgão da administração indireta aqui citado, como é o caso das sociedades de empresa, sociedade de economia mista, não é competência da Polícia Federal essa investigação. É importante a gente ter a noção de que para a Polícia Federal há uma enumeração de atribuições. O que não é da Polícia Federal remanesce para a Polícia Civil. Então voltemos aqui ao item. Cabe à Polícia Federal apurar infrações penais que atentem contra os bens, serviços e interesses da administração direta, das autarquias, tudo bem, e das fundações públicas da União. Aí a gente tem que ter um cuidado. As fundações públicas podem ser de direito público e aí se inserem nas entidades autárquicas ou de direito privado. E aí não iria propriamente para a Polícia Federal. As polícias civis dos estados cabem, e aqui é o ponto principal, as funções de polícia judiciária das entidades de direito privado da administração indireta federal. Ora, nós temos entidades de direito privado que integram a administração indireta federal, que a competência para investigar é da Polícia Federal. As empresas públicas, elas são entidades que têm natureza de direito privado, ainda que sejam entidades públicas vinculadas à União. E essa atribuição não é da Polícia Civil, essa atribuição é da Polícia Federal. É aqui que reside o equívoco principal desse item 39, daí o seu erro. Continuando aqui nas atribuições da Polícia Federal, também cabe à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Veja que essa competência de cima não é só da Polícia Federal, não. Outros órgãos podem atuar, como o Fisco, a Polícia Rodoviária Federal, dentre outros. Inciso 3º, compete ainda à Polícia Federal exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Vejam que não se fala mais de polícia aérea, e sim aeroportuária, de atuação nos aeroportos. Atenção para esse detalhe. Inciso 4º, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Ela, somente ela, teria essa atribuição de fazer o levantamento de investigação, enquanto entidade policial, para encaminhar esses elementos que foram objeto da investigação para o Poder Judiciário e, normalmente, servir de base para a propositura das ações pelo Ministério Público. Esse item 40, na verdade, ele entra como outro bônus, porque ele foi uma parte do item anterior, não temos nem que falar sobre ele, é parte integrante do item 39. Item 41. A Polícia Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Olha o que é que diz o 144, parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, essas sim, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Em nenhum momento esse preceito cita a Polícia Federal. Daí o erro do item 41. Mais uma aguinha. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, embora subordinados ao governador do Distrito Federal, estão sujeitos à disciplina da lei federal no que se refere à sua organização e aos seus vencimentos, e têm suas contas controladas pelo Tribunal de Contas da União.
Vejam a combinação do artigo 144, parágrafo 6º, com o artigo 22, inciso 19. Realmente, a PM, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal têm essa natureza de serem subordinadas ao governador, porém de serem organizados e mantidos pela União. Essa natureza prevista na Constituição diferenciada, ela faz com que esse item 42 esteja correto. Item 43. As infrações penais militares cometidas por policiais militares de um Estado devem ser apuradas pela Polícia Civil deste Estado. Já foi objeto de resposta em questão anterior. Às polícias civis cabe a competência de investigar, o papel de polícia judiciária, ressalvando-se o que é de competência da União e também excepcionando aquilo que é de competência militar. Então, exceto as infrações militares, por esse motivo o item 43 está errado. 44. Sendo a segurança um dever estatal, direito e responsabilidade de todos, os municípios, em momentos de instabilidade social, podem constituir guardas municipais destinadas ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública. Não pode. A Constituição não confere essa atribuição aos municípios. Os municípios até podem constituir guardas municipais, mas com um objetivo apenas: proteção dos bens municipais, proteção dos serviços municipais, proteção das instalações, conforme dispuser a lei. Papel de policiamento ostensivo fica para a Polícia Militar, fica para a Polícia Rodoviária Federal, fica para a Polícia Ferroviária Federal, mas Guarda Municipal não tem essa missão constitucional, não é dada essa permissão pelo texto da Carta de 88. Questão 45. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não há subordinação dos organismos policiais civis que integram a estrutura do Estado ao chefe do Poder Executivo, razão pela qual considera constitucional lei estadual que estabeleça a autonomia administrativa, funcional e financeira à Polícia Civil. Questão eminentemente de natureza jurisprudencial, ação direta de inconstitucionalidade 882, lá do Mato Grosso, e nos termos do que diz a Constituição Federal, no 144, parágrafo 6º, há sim essa subordinação. Então, é inconstitucional, sim, a lei que venha a definir essa autonomia administrativa, funcional e financeira à Polícia Civil. Então, está errado o item porque o Supremo considerou inconstitucional. 46. É permitido a um Estado da Federação criar Instituto Geral de Perícias Estadual e inseri-lo no rol constitucional dos órgãos encarregados do exercício da segurança pública. Também questão de natureza jurisprudencial. Ação direta de inconstitucionalidade 28 e 27 do Rio Grande do Sul, que julgada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a lista é números clausus. A lista dos órgãos de segurança pública do 144, ela não pode ser objeto de alargamento, a não ser que por emenda à Constituição Federal. Então, o rol é taxativo, o rol não é um rol meramente exemplificativo, é um rol fechado, não pode ser alargado, repito, a não ser que mudem a própria Constituição Federal. Daí se dizer que é vedado ao Estado criar esse instituto, está errada a questão 46. 47. As corporações consideradas forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Já vimos, questão praticamente repetida. 144, parágrafo 6º, item está correto. 48. A questão do CESP na prova da ABIN. A ABIN destina-se a exercer as funções de polícia judiciária da União. O serviço de inteligência não é propriamente polícia judiciária. Polícia judiciária da União, com exclusividade, Polícia Federal. 49. A Polícia Federal tem competência constitucional para prevenir e reprimir com exclusividade o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. O erro do item 49 é essa expressão com exclusividade. Essa missão a Polícia Federal tem, mas sem prejuízo das atribuições de outros órgãos previstos na nossa estrutura constitucional, na nossa estrutura governamental. Item 50. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis ao presidente da República. Totalmente equivocado o item 50.
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil se subordina, sim, ao governador. Não há essa menção ao presidente da República. Item 51. As polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Errado, exceto as militares. Questão repetida para massificar. Item 52. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias em geral. Também já vimos isso. Se destina ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais e não rodovias em geral. 53. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal são consideradas, juntamente com as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército. Tema também já batido, vai cair na sua prova. Quem é força auxiliar e reserva do Exército é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Está errado o item 53. 54. A Constituição Federal não obriga que a remuneração dos policiais rodoviários federais seja feita por meio de subsídio. Meus caros, todos os órgãos listados no artigo 144, segundo o parágrafo 9º do próprio 144, devem sim ser remunerados por meio de subsídio, pagos em parcela única, conforme o texto do 39, parágrafo 4º. Então, é para ser pago sim por meio de subsídio aquelas pessoas que integram as carreiras citadas no artigo 144. 55. O Ministério Público Estadual e a Polícia Civil são subordinados ao governador do Estado. Polícia Civil, sim. Ministério Público Estadual, não. O Ministério Público tem independência funcional como um dos seus princípios. Então está errado o item 55. 56. As polícias civis estão incumbidas da função de polícia ostensiva, não é verdade, e da preservação da ordem pública, além da função de polícia judiciária. Apuração de infrações penais. Preservação de ordem pública, função de policiamento ostensivo não é da Polícia Civil. No âmbito estadual, essa função é da Polícia Militar. Quem tem função dupla, sendo uma verdadeira polícia híbrida, é a Polícia Federal. Ela tanto desempenha atividade de natureza ostensiva, como faz o policiamento aeroportuário, como a função de polícia judiciária com exclusividade na União. Item 56, errado. Item 57, decorre do princípio republicano, é que a gente já muda de tema para fazer algumas referências básicas nesse sprint final para a prova da PF. Decorre do princípio republicano, tema, Poder Executivo, a regra constitucional de que o mandato do presidente da República será de 4 anos. O mandato é temporário, isso é uma regra republicana para possibilitar a alternância do poder, sendo possível a reeleição para um único período subsequente. Está correto o item 57. Item 58, o parlamentarismo e o presidencialismo são formas de governo previstas no texto constitucional. São dois erros. Primeiro, parlamentarismo e presidencialismo são sistemas de governo, não são formas de governo. Forma de governo é a república, forma de governo é a monarquia. Eles são sistemas de governo. E o segundo erro, parlamentarismo não está previsto na Constituição Federal, não. No nosso caso, nós temos um presidencialismo. Tivemos até a possibilidade de ter o parlamentarismo, em razão do plebiscito feito em 93. Não vingou, mantido o presidencialismo como nosso sistema de governo. Então, 58 está errado. 59. Na qualidade de chefe de Estado, o presidente da República exerce a liderança da política nacional por meio da orientação das decisões gerais e da direção da máquina administrativa. Uma das principais características de um presidencialismo é o fato do poder executivo ser monocrático, unipessoal. Uma única pessoa, uma mesma pessoa, desempenha ao mesmo tempo o papel de chefe de Estado e chefe de governo. Como chefe de Estado, ele exerce atos de soberania, ele exerce a representação externa do país. Como chefe de governo, ele faz as gestões das políticas públicas internas, a administração da máquina propriamente. Fazendo a análise do 59, nós vamos observar um pequeno equívoco. Na qualidade de chefe de Estado, o presidente da República exerce a liderança da política nacional por meio da orientação das decisões gerais e da direção da máquina administrativa. Ele faz isso não como chefe de Estado, ele faz isso como chefe de governo. Item errado, 59. Acerca dos comandos constitucionais relativos ao Poder Executivo, julgue.
60. A Constituição Federal admite a possibilidade de o advogado-geral da União conceder indulto e comutar penas com audiência dos órgãos instituídos em lei, se necessário. O artigo 84 lista as competências privativas da União. No parágrafo único, ele permite a delegação de 3 delas a 3 autoridades. Podem ser delegadas as previstas nos incisos 6º, 12, que é essa daqui, e 25, primeira parte. As autoridades que podem receber a delegação são os ministros de Estado, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Então, o Advogado-Geral da União é a autoridade, sim, que pode receber a delegação do presidente para 3 atribuições, dentre elas, essa de concessão de indulto e comutação de penas. Item 60, correto. 61. Nos casos de crimes de responsabilidade conexos com os do Presidente da República e de crimes comuns, os ministros de Estado serão processados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Atenção, ministro de Estado é julgado pelo Supremo Tribunal Federal caso cometa crime comum. Se cometer crime de responsabilidade sem conexão com o presidente, também será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, se o ministro de Estado cometer crime de responsabilidade conexo com o presidente ou com o vice-presidente da República, ele será julgado pelo Senado Federal. Processo de impeachment. 61, item errado. 62. O presidente da República detém competência indelegável para a edição de medida provisória, a qual, na ocorrência da denominada rejeição tácita, perderá a eficácia desde a sua edição, com efeitos ex nunc. O presidente da República detém competência indelegável para a edição de medida provisória. Não está naquela lista das 3 matérias que podem ser objeto de delegação. Veja o artigo 84, parágrafo único. A primeira parte está correta. Vamos para a continuação. Na ocorrência da denominada rejeição tácita, que é quando a medida provisória não é votada, ela morre, ela perde a sua eficácia, perderá a sua eficácia desde a sua edição, com efeitos ex nunc. Na verdade, como ela perde a eficácia desde a sua edição, o efeito é ex tunc, efeitos retroativos, item 62, errado. 63. Uma vez publicada a medida provisória, são revogadas as demais normas do ordenamento jurídico que com ela sejam incompatíveis. Na verdade, medida provisória não revoga todas as normas com ela incompatível. Medida provisória revoga a medida provisória. Porém, se for uma lei incompatível com ela, ficará com a sua eficácia suspensa. Só haverá propriamente revogação se essa MP for convertida em lei ordinária. Por isso, o erro do item 63. 64. O Procurador-Geral da República pode, mediante delegação do Presidente da República, celebrar tratados, convenções e atos internacionais, os quais se sujeitam a referendo do Congresso Nacional. Realmente, quando o Presidente assina tratados internacionais, há necessidade do Congresso referendar, do Congresso confirmar. Todavia, essa atribuição não pode ser objeto de delegação para ninguém. Faz parte das competências próprias, exclusivas do Presidente da República. 64 está errada quando diz que é possível a delegação. Julgue os itens acerca dos direitos e garantias fundamentais. 65. A Constituição Federal não admite o ingresso no domicílio legal sem consentimento do morador. Regra geral, o ingresso no domicílio de alguém tem que ser com consentimento do morador. Todavia, nós temos 4 exceções em que a própria Constituição permite o ingresso não consentido. Flagrante delito, desastre, prestação de socorro e durante o dia por ordem judicial. Item 65 errado, consultem no artigo 5º do inciso 11 da sua Constituição. 66. Embora a Constituição Federal admita a decretação pela autoridade judicial da interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, é possível a utilização das gravações no processo civil ou administrativo como prova emprestada. Está correto. Não pode ser determinada a interceptação telefônica num processo administrativo. Não pode ser determinada a interceptação telefônica num processo civil. Todavia, se numa investigação criminal, num processo penal, foi de forma lícita, correta, determinada a interceptação, nada impede que essa prova seja emprestada para o processo civil, para o processo administrativo. Está correto o item 66. Item 67. Diante da natureza dos interesses envolvidos, a administração pública, em geral, pode legitimamente determinar a quebra dos sigilos fiscal e bancário em procedimento administrativo na esfera tributária. Pode não. Esse tipo de quebra não pode ser feito pela administração pública em geral. Pode ser feito por um magistrado, pode ser feito por um tribunal, pode ser feito por uma CPI, por uma comissão parlamentar de inquérito, mas pela administração em geral não é permitida a quebra do sigilo fiscal e bancário.
erro do item 67. 68. O princípio da inafastabilidade da jurisdição tem aplicação absoluta no sistema jurídico vigente, o qual não contempla a hipótese de ocorrência da denominada jurisdição condicionada. O princípio da inafastabilidade da jurisdição está no artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não devem ser colocados obstáculos fora do razoável para que as pessoas tenham acesso ao Poder Judiciário. Porém, ele não tem natureza absoluta. A própria Constituição impõe dificuldades no âmbito da justiça desportiva, que as matérias de natureza desportiva devem ser esgotadas lá para poder depois ser objeto de discussão no Poder Judiciário, salvo se passar mais de 60 dias sem decisão. Há uma exceção também muito importante prevista na lei do habeas data. Primeiro você tem que fazer o requerimento administrativo para só depois, se negado for ou não respondido, poder mover a ação judicial de habeas data. Então, só para dar esses dois exemplos, esse sistema de inafastabilidade ele não tem natureza absoluta. Então, retomando, o princípio da inafastabilidade da jurisdição tem aplicação absoluta no sistema jurídico vigente. Não tem, por conta das exceções já citadas. 69, estamos chegando ao fim. A Constituição Federal assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, razão pela qual, no âmbito do processo administrativo disciplinar, é imprescindível a presença de advogado. Realmente, a Constituição assegura o contraditório, assegura a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Todavia, matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 5, não é imprescindível, ou seja, é prescindível, é dispensável a presença de advogado em processo administrativo disciplinar. Então está errado o item 69, súmula vinculante número 5. Item 70. Os direitos fundamentais considerados de primeira geração compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais. Está correto. Os direitos de primeira geração, de primeira dimensão, visam proteger o indivíduo frente ao arbítrio estatal, visam proteger a liberdade individual, a propriedade, exigindo do Estado uma abstenção. Os direitos de segunda dimensão, de segunda geração, ao contrário, obrigam uma atuação positiva do Estado. São os direitos de igualdade, direitos sociais, econômicos, culturais. E os direitos de terceira dimensão, eles são os direitos transindividuais, os direitos coletivos que são exercidos de maneira coletiva, que visam pessoas, às vezes, indeterminadas, comunidades, coletividades, às vezes, indeterminadas, os direitos de terceira geração, terceira dimensão. Já quem fala em quarta, quinta, até em sexta geração de direitos fundamentais, porém, sem ter ainda a natureza pacífica da construção doutrinária que tem, por exemplo, esses já mencionados, primeira, segunda e terceira geração. Fechamos aqui essa lista rápida, direta, concreta, objetiva e que certamente será útil para a sua aprovação. Fica meu abraço, Assis Maia sempre à disposição de vocês. Tudo de bom, até o churrasco de comemoração.